Eu fui muito questionado após uma operação policial do choque em Niterói, na comunidade da Grota, que veio a culminar numa morte de um garoto de 16 anos, o Diogo Coutinho, que a priori nada tem vínculo com o tráfico de drogas, com a facção criminosa que impera ali na comunidade da Grota, onde estava ocorrendo a operação policial. Esse garoto de 16 anos, eu olhei o Facebook dele, realmente parece um menino ilibado, um garoto, um sonhador, uma pessoa que queria fazer de sua vida um orgulho para a sociedade brasileira. Ele veio a morrer com um tiro nas costas e a história ainda é mais triste quando nós descobrimos que quem socorreu nos primeiros minutos ali, após ele tomar o tiro, foi o seu avô, motorista de ônibus que estava correndo para ir à sua residência, não deixar o seu neto sair de sua residência por causa da operação policial e ali havia muitos tiros e ele estava com medo do seu neto ser baleado, ele foi baleado e foi morto. Não tem como não se sensibilizar, não tem como não se entristecer quando um garoto de 16 anos, ainda mais a priori, né, segundo o princípio da inocência, que a gente tem que considerar, a gente tem que respeitar, é inquestionável, morre com um tiro nas costas de forma tão prematura e de forma tão dolorosa. Não tem como não se emocionar. A gente tem que partir do princípio que ele não tinha nenhum vínculo com o tráfico de drogas. Enquanto não for apresentada ali uma materialidade robusta, que ele era um criminoso, nós temos que tratá-lo como inocente, porque isso é os direitos humanos. É a presunção de inocência, que tanto deve favorecer a pessoa não policial, como deve favorecer o policial. Isso é um princípio norteador do direito, não só brasileiro, mas de qualquer civilização justa e democrática. De quem é a culpa quando morre um garoto de 16 anos numa favela carioca, vítima de um tiro nas costas após uma operação policial que visava prender estupradores, prender assassinos, prender assaltantes, desobstruir o caminho da favela, porque ali tem muitas barricadas, trilho de trem, lixo, sofá, cimento que inibia a atuação do poder público. E quando eu falo poder público, não é apenas a polícia, mas todas as instituições necessárias ali para garantir os direitos sociais do cidadão. De quem é a culpa quando morre um Gabriel Pereira, que morreu há 3 dias atrás, ali na comunidade do Borel, quando a polícia militar sequer estava em operação, a polícia militar foi surpreendida tomando tiro de forma totalmente banal, porque eles apenas são policiais na comunidade do Borel, e que eles estavam se preparando para prender alguém, não, eles estavam tomando tiro porque eles são policiais, e o Gabriel Pereira veio a morrer, a polícia militar sequer estava se preparando, conseguiu reagir, apenas tomaram um tiro. E o Gabriel Pereira veio a morrer, e obviamente que ele veio a morrer com tiros de bandido. E quando tem uma operação onde os dois estão trocando tiros, os heróis e os malvados, de quem é a culpa? Pessoal, olha só, de quem é a culpa quando um bandido atira na polícia militar, a polícia militar revida para garantir a sua vida e garantir a perpetuação da lei, para garantir a atuação da lei? De quem é culpa? De quem é culpa quando um bandido tem um fuzil, tem uma granada, tem uma pistola e atira contra os agentes da lei? E morre um garoto de 16 anos. De quem é culpa quando um batalhão se mobiliza para prender bandidos que fizeram mal durante muito tempo e eles são recebidos sob jus de tiro de fuzil, de armas antiaéreas, de granadas, e isso culmina na morte de um inocente? De quem é culpa? De quem é culpa quando eu, policial militar, acordo 4 horas da manhã, vou para o meu batalhão, visto a minha farda, coloco o meu fuzil, eu pego minha viatura e vou atender o pedido do oprimido, que eu vou atender as denúncias do 190 e isso vem a culminar na morte de um inocente? De quem é a culpa? É da polícia militar ou do bandido que está de forma ilegal atirando na polícia militar com o intuito apenas de se prevalecer? De quem é culpa quando o bandido atira adoidadamente na comunidade apenas para travar a operação policial, fazendo com que a vida de terceiros se torne meros objetos,
em justificativa apenas deles garantirem um monopólio do tráfico de drogas para sua facção. De quem é culpa? Da polícia militar ou do bandido? De quem é culpa quando o bandido está fazendo uma comunidade toda de refém, com fuzil, pistola, com força, com estado de exceção, utilizando de métodos totalmente cruéis, utilizando de um poder paralelo para organizar ali uma comunidade onde a polícia não tem acesso, e isso culmina na morte de um garoto de 16 anos. De quem é a culpa? Da polícia militar ou do tráfico de drogas? De quem é a culpa quando morre um inocente vítima dessas guerras territoriais promovidas pelas facções criminosas que apenas querem lucrar, que apenas querem matar, que faz com que a sua vida se torne mero objeto de prazer para eles. Eles não têm o menor pudor. Se você necessitar morrer por causa de 15 reais para eles se favorecerem, você morre. Se for necessário eles estuprarem uma mulher para apenas satisfazerem os seus desejos sexuais, eles fazem. De quem é a culpa? Da polícia militar ou desses seres nojentos, abjetos, horríveis? Eu não quero justificar toda ação policial, não. Eu sei que há os seus excessos. Eu sei que existem policiais que não honram a farda. Mas nós não podemos partir do pressuposto que quando morre um inocente a culpa é da polícia, não. Quando morre um inocente é culpa do bandido que está de forma cruel fazendo com que a comunidade pobre da favela seja mero bode expiatório para os seus desejos. Quantos bandidos já mataram moradores de favela apenas para coibir ali a operação policial? Porque quando morre um inocente, quando um inocente é atingido, toda a operação para e se volta para o socorro ali da pessoa que nada tinha a ver com o tráfico de drogas, nada tinha a ver com a criminalidade, tudo para o socorro dessa pessoa. Quando o inocente é baleado na favela, a primeira coisa que é feita na delegacia, em via de regra, é a apreensão da arma dos policiais. Os policiais têm que justificar cada tiro, eles passam por uma averiguação, por um IPM na Polícia Militar, passam por uma investigação na Polícia Civil, eles passam por um escrutínio do Ministério Público, eles passam pelo juiz da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da Corregedoria, da DPJM. Vocês não sabem a complexidade que é quando acontece uma vírgula errada numa operação policial, como que o policial é tratado e como que ele tem que justificar atos que ele, muitas das vezes, sequer viu. Sequer estava presente, porque às vezes o policial militar está num ponto do morro, acontece uma coisa em outro ponto, ele tem que justificar, sendo que às vezes ele nem sabe, ele nem tem ciência do ocorrido. Eu não estou querendo dizer aqui que nunca ocorreu uma fatalidade combinada por causa de um policial militar, mas a realidade é: quem não tem o menor pudor e quem atira para matar qualquer um e quem está apenas interessado na sua garantia de lucro, de dinheiro, de monopólio do tráfico de drogas é o bandido e não o policial. Nós não podemos achar que a culpa é do cara que acorda 4 horas da manhã, é do cara que atende a ordem da justiça, é o cara que atende a ordem da lei, é o cara que atende o 90, a culpa é dele. Porque se não ocorrer essas operações, esses bandidos, eles ficam de forma bastante encorajada de agir contra a sociedade de bem. Vocês não têm noção a crueldade desses bandidos da Drota. Vocês não têm noção de como que eles são vergonhosos para a sociedade brasileira. Vocês não têm noção de como eles são egoístas. E a falta de operação policial para prender esses criminosos deixam eles inabaláveis. Eles têm que sofrer a represália legal. E quando morrem pessoas inocentes, a culpa tem que ser do bandido, a priori. Temos que partir do pressuposto que o bandido é errado e o policial estava cumprindo a lei. Caso se prove o contrário, o policial tem que ser julgado e preso. Mas nós não podemos achar que a culpa
dessas mortalidades, dessas barbaridades, é do agente da lei que apenas visava a prisão e a apreensão de pessoas, de coisas erradas. Valeu, pessoal, grande abraço, Gabriel Monteiro.